Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo do Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e hoje eu vou responder uma tag muito bacana que se chama 20 perguntas. São 20 perguntas sobre literatura, sobre livros, sobre leituras e eu fui tagueada pela Carol do Sou Livro. A Carol me tagueou lá no Twitter, então eu gostei muito da tag e vou responder aqui também. Bom, primeira pergunta. Quantos livros são livros demais dentro de uma série? Eu tenho muita dificuldade em ler séries. Na verdade, eu não gosto muito de ler séries. Tô até hoje para terminar a série do Cemitério dos Livros Esquecidos. E olha que é uma série que eu gosto muito. Mas eu acho que trilogia, pra mim, já é o suficiente. E se a gente for encarar uma série de 4, 5, 6 livros, eu não consigo. Inclusive Harry Potter, né? Eu comprei o box porque eu tava com muita vontade de ler. Acabei desanimando um pouco. Gossip Girl, Pretty Little Liars, que são séries que eu adorava também. Eu li pouquíssimos livros, no máximo 2, 3, não li mais. Então, trilogia é o suficiente. Pergunta número 2. O que você acha de cliffhangers, que são aqueles ganchos? Bom, dentro de capítulos, dentro de um único livro, acabar um capítulo incompleto para dar gancho para começar outro, acho incrível. Isso faz com que a gente fique com mais vontade ainda de ler a história. Agora, ganchos em livros de série, eu não curto. Acho que é um dos motivos que eu não curto muito série. Encerrar um livro em aberto, aí o autor vai demorar muito para escrever. Então eu vou ter que reler o livro, provavelmente, para poder lembrar do que aconteceu. Então não curto. Para mim, livro, mesmo dentro de série, tem que ter um amarrado ali. 3. Você prefere capa dura ou brochura? Para mim, tanto faz. Mas como eu compro muito livros em sebo, edições antigas, eu acabo adquirindo bastante livro em capa dura. Aqui, uma coleção que eu ganhei de livros antigos, capa dura. Aqui embaixo tem Lima Barreto também, capa dura. Mas eu não me importo muito com isso. Eu já gostei muito de comprar edições bonitas, capa dura, né, edição bonita, nova, coisa que hoje eu não faço mais. Então, eu dou preferência para a brochura. Por mais que a capa dura seja bonita e tal, eu tenho aqui a coleção da tag, tá aqui atrás de mim embaixo, que é tudo em capa dura, a tag curadoria, mas prefiro hoje brochura. 4. Qual o seu livro favorito? É muito difícil escolher um só, né? Eu sei que para muita gente é bem difícil, mas hoje eu digo que o meu livro favorito, que me fez olhar a literatura de outra forma, é Frankenstein, da Mary Shelley. Eu acho que todo mundo poderia dar uma chance a esse livro. Mesmo aqui no início, eu até expliquei em algum vídeo, eu não lembro qual, acho que foi onde eu indiquei clássicos, né, pra ler. Mesmo que o início pareça um pouco confuso, depois dessas primeiras páginas, a história flui. Até porque a gente tem 3 pontos de vista no único livro. São 3 narradores contando a história de acordo com o seu ponto de vista. É o meu livro favorito, esse livro é incrível, leiam. Inclusive, a história por trás da escrita desse livro é interessantíssima também. Então, quem puder, leia Frankenstein. E a próxima pergunta é o livro que eu menos gostei. O livro que eu menos gostei é esse aqui, Macunaíma, do Mário de Andrade. Eu tive que ler para a faculdade, vocês podem ver que eu tentei. Inclusive eu li, tá? Eu tive que ler porque eu ia fazer uma prova sobre esse livro. Mas eu li arrastada, eu li forçada. Eu já não estava curtindo o estilo da escrita. E ter que ler forçada algo que você já não tá gostando, gente, é horrível. Então, Macunaíma não rolou pra mim. E eu sei que não rolou pra muita gente, porque eu já comentei no meu Instagram e eu recebi um retorno também sobre isso. Próxima pergunta. Gosta de triângulo amoroso? Sim ou não? Eu não costumo ler muitos livros que tenham triângulo amoroso. Mas, dependendo de como o autor guie esse romance aí, ele pode se tornar bem interessante, sim. Próxima pergunta. Qual o livro mais recente que você não conseguiu terminar? E como eu já mencionei, Harry Potter. Até comecei, tá aqui marcadinho. Tô bem no começo de Harry Potter. Mas, não sei, eu meio que travei na leitura. Talvez também porque começou uma carga muito grande de trabalho e de outras leituras que eu tinha que dar conta. Então, eu acabei deixando de lado. Mas eu quero muito retomar, sim, a leitura de Harry Potter. O primeiro e a Pedra Filosofal. E ler os demais também dessa mesma coleção que eu adquiri o box, inclusive. Porque eu queria muito ler, tava na vibe, assim. Assisti ao primeiro filme e eu
Falei, não, acho que é a hora. Então, enfim, mas por enquanto ele está deixado de lado, mas eu vou retomar a leitura sim. Próximo, que livro você está lendo agora? Eu estou terminando Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Vou deixar aqui a capinha para vocês verem. Que história maravilhosa. Decidi comprar o e-book porque tava todo mundo comentando. Eu dei uma olhada na sinopse, achei interessante. Aí dei uma chance. É totalmente um gênero que eu não tô acostumada a ler. Inclusive, ler livros no hype, ou seja, quando tá todo mundo comentando, é algo que eu não costumo fazer também. Porque a gente cria expectativa e depois pode se decepcionar, né? Mas, gente, eu não vi um comentário negativo. Eu falei, não, preciso ler. Aí abriu uma promoção na Amazon do e-book, acho que foi R$ 9,90 ou R$ 12, algo assim, foi bem baratinho. Eu falei, vou comprar. Gente, pensa num livro que você começa a ler e não larga mais. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Então, já estou terminando e a gente vai ter vídeo sobre ele aqui no canal. Pergunta número 9. Qual foi o último livro que você recomendou para alguém? Acho que eu vou colocar o livro que eu terminei de ler pro clube de leitura, porque eu acabei indicando pros seguidores, né, do Aventuras na Leitura, que foi o Capitães da Areia, do Jorge Amado. É uma baita crítica social, é um livro que vai falar da desigualdade social, é um livro que vai falar sobre as injustiças sociais, e é um livro que a partir de agora eu vou indicar para todo mundo, porque é um livro que infelizmente é muito atual ainda. Próxima pergunta, qual foi o livro mais antigo que você já leu pela data de publicação? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Aí eu dei uma olhada aqui na minha estante, pode ser que eu tenha lido algum livro mais antigo que esse, mas os contos de Canterbury, né, os contos da Cantuária, do Chaucer. Eu li esse livro para a faculdade, é um livro muito interessante. Eu nunca falei sobre ele aqui, mas eu quero reler. Eu quero fazer uma releitura, hoje com outra visão, né, ler com mais calma, que foi publicado ali por volta de 1390, por aí. Inclusive, esse livro inspirou Shakespeare, inspirou James Joyce e vale a pena vocês conhecerem também. E a próxima pergunta é qual o livro mais novo que eu já li, né, pela data de publicação, e eu vou colocar aí um que eu já estou terminando, que é justamente Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Pergunta número 12, seu autor favorito? Eu sempre falo que são dois, né, o autor clássico e o autor contemporâneo. Bom, meu autor clássico favorito é o Lima Barreto, sem dúvidas. Eu acho que os livros dele carregam, além da ficção, carregam muita história, muita crítica, e eu sou encantada pelos livros do Lima Barreto. Eu quero ler todos, inclusive eu tenho a coleção aqui embaixo de todos os livros dele. Quem sabe um dia não surge a vontade de fazer um projeto de leitura com os livros de Lima Barreto. Vamos ver. O autor contemporâneo favorito, a gente perdeu ele recentemente, que é o Carlos Ruiz Zafón. Os livros dele me marcaram de uma forma muito bonita. Foi um momento da minha vida em que eu já não lia tanto assim. Aí eu comecei a ler pelos... Eu não comecei pela série do Cemitério dos Livros Esquecidos. Eu comecei pelo Palácio da Meia-Noite. Se eu não me engano, foi esse. E daí em diante, eu retomei o meu hábito de leitura como era antigamente. Você prefere comprar livros ou pegá-los emprestado? Então, gente, eu prefiro comprar livros. E na minha cidade tem biblioteca, que há pouco tempo eles começaram com essa questão do empréstimo de livros. Eu ainda não fui fazer o meu cadastro, vergonha, porque eu sempre esquecia de algum documento que precisava. Enfim, eu acabei desistindo, eu acabei esquecendo, né? Ficou de lado aí esse plano de fazer o meu cadastro lá na biblioteca municipal. Mas no mesmo ambiente ali que a biblioteca, na mesma praça, vive tendo feira do livro. Feira de livros novos e usados. Eu compro muito livro usado lá, livro de sebo mesmo, né? É como se fosse um sebo itinerante. E então, por isso, eu não ligo para pegar livros emprestados. Próxima pergunta, pergunta 14. Eu vou ler aqui na minha cola que essa pergunta é grande. Que livro que você não gosta, mas que todas as outras pessoas parecem amar? Talvez tenha vários aí, mas eu vou colocar uma série que todo mundo fala, que é a série do Game of Thrones, né? A Guerra dos Tronos. Nunca tive interesse nem de assistir a série da televisão e nem de ler o livro. E eu vejo que muita gente gosta, né? Mas não curto. Pergunta número 15. Você dobra as páginas ou usa marcador? Eu já fui muito preocupada em relação a isso. Eu não aceitava dobrar folha de livro de jeito nenhum. Mas, gente, se eu tenho marcador, eu vou usar o marcador.
Caso eu saia de casa com o livro e esqueça o marcador, eu dou uma pequena dobradinha na folha e não vejo problema nenhum nisso. Próxima pergunta: qual livro que você sempre pode fazer uma releitura? E é Matilda, do Roald Dahl. Tanto assistir ao filme várias vezes, eu fiz isso na quarentena muitas vezes, quanto ler o livro. Inclusive, faz tempo que eu não releio Matilda, mas eu quero reler agora em espanhol. Eu adquiri a edição em espanhol de Matilda, eu só não tenho a edição em português, por incrível que pareça. Mas eu quero muito reler em espanhol agora. E é uma história que me encanta muito, porque fala do amor pelos livros, né, de como os livros podem mudar pessoas. Então, é um livro que eu sempre releio. A pergunta 17 é bem interessante. Você consegue ler enquanto escuta música? Eu não conseguia, de forma alguma. Eu tinha que ficar num lugar totalmente silencioso para conseguir ler. Mas eu descobri recentemente um gênero musical chamado lo-fi. Tem, inclusive, várias playlists aqui no YouTube. É uma música instrumental, mas que, não sei, acalma, sabe? Você parece que chama você para concentração. Eu não ouço durante a leitura toda, mas quando eu tô muito agitada e eu preciso ler, eu coloco um pouquinho essa música, esse gênero, né? Uma música desse gênero. Eu vou ali me concentrando até o momento que eu achar que tá tudo ok, tudo tranquilo, eu pauso a música e continuo a leitura. Prefere somente um ponto de vista ou mais de um? Depende do livro. Eu acho que tem livros que você não precisa de mais de um ponto de vista, né? Mas quando a história tem um narrador personagem, né, narrada por um personagem, eu sinto falta ali de ter outros pontos de vista. E isso ficou bem interessante em Frankenstein, né? Em Frankenstein, como eu disse aqui no vídeo já, a gente tem 3 pontos de vista: do marinheiro, do monstro e do criador do monstro. E isso tornou a história muito interessante, muito rica. Então, acho que depende do livro para essa questão aí. Tem uns livros que tudo bem ter um ponto de vista só, tem outros que não. Então, isso não tem uma resposta certa para isso. Próxima pergunta: você lê o livro numa sentada ou em vários dias? Isso depende do livro. Se for um livro curtinho, com uma história que flui, acredito que dá para ler em um dia só. Agora, se for um livro maior, uma história mais densa, eu demoro mais alguns dias aí para ler. E a última pergunta é: quem eu vou taguear? Bom, eu vou marcar aqui algumas pessoas, mas sintam-se à vontade para responder essa tag, eu achei bem bacana. Eu vou marcar a Carol, do Tagarelices da Carol. Vou marcar a Nina, do Nina e Suas Letras. E vou taguear também a Fran, do Prosas e Algo Mais. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, me acompanhem nas redes sociais. A gente se vê na próxima. Até lá. Tchau, tchau.